Você sempre vê alguém falando, CDB rende 120% do CDI, LCA rendendo 90% do CDI e parece que estão falando grego com você? Eu vim aqui hoje para descomplicar. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal que te ajuda a rentabilizar melhor o seu dinheiro. Eu sou Liz Graça e hoje a gente vai falar de uma coisa que para quem já investe parece que é a coisa mais simples do mundo. Mas para quem nunca investiu, para quem ainda está começando nessa área, quer estudar um pouquinho para aprender um pouco melhor, parece que a gente está falando de uma sopa de letrinhas em alemão para complicar ainda mais a situação. Mas antes da gente entrar no assunto de fato, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, me dá aquele like, clica no joinha aí e de preferência ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Combinado? CDB, LCI, LCA, LC, Fundo de Investimento em Renda Fixa, esses são investimentos conservadores de renda fixa e que tem uma taxa pré-fixada, né, uma taxa ali estabelecida no momento em que você faz o investimento. Não necessariamente pré-fixada, eu já vou explicar qual é a diferença. Mas quando você resolve comprar uma cota de um CDB, por exemplo, se você não sabe ainda o que é CDB, LCI, LCA, papapá, tem uma série aqui, tudo sobre renda fixa, que eu explico cada ativo, como é que funciona. Mas vamos lá, você viu lá um banner, CDB que rende 120% do CDI. O que é que isso quer dizer? Os ativos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, você investe no ativo e sabe qual vai ser a sua rentabilidade, tá? Essa rentabilidade é contratada no ato em que você compra, que você investe, você bota o dinheiro naquele ativo. Existem os ativos CDB, LCI, papapá, pré-fixados e pós-fixados. Como assim? O pré-fixado, você tem uma taxa exata. Por exemplo, um CDB que rende 12% ao ano. É uma taxa que a gente tem tido agora atualmente com a subida da Selic. Um CDB que rende 12% ao ano e vence daqui a um ano. Faça chuva ou faça sol, seu CDB vai render 12% daquele valor que você aplicou. Agora, o pós-fixado, ele é atrelado normalmente ao CDI ou à inflação, que é o IPCA. O CDI caminha junto ali com a taxa Selic, então hoje a taxa Selic está 7,75% ao ano. O CDI está 7,65% ao ano. Ele normalmente está ali 0,1 abaixo da Selic. Então, se você compra um pós-fixado atrelado ao CDI, provavelmente o que você vai ver é CDB rende 100% do CDI e não CDB rende 12% ao ano, como foi o exemplo que eu dei agora há pouco. E aí, para você saber quanto vai render esse investimento, você tem que saber quanto é o CDI de hoje, mas não é um resultado fixo. Se você pega um pré-fixado que rende 12% ao ano, ele vai render 12% ao ano exatamente. Se você pega um pós atrelado ao CDI ou à inflação, você não tem como saber exatamente o valor final, quanto você vai resgatar no vencimento. Por quê? Porque o CDI muda todos os dias. Exemplo, hoje passa o dia todo, né, a taxa interbancária, no final do dia os bancos dão lá aquele valor. Então hoje a taxa do CDI foi de 0,026, amanhã é 0,025. Então diariamente ela vai mudando. Ao final do mês se fecha ali o valor, né, atrelado à Selic. E ao final de um ano pode mudar. Por quê? A Selic tá 7,75 hoje, mas menos de um mês atrás ela tava 6,25. E o CDI estava 6,15, entendeu? Por isso que a taxa pós-fixada você não sabe exatamente quanto você vai ter no retorno, assim como a pós-fixada é o IPCA. Como é um CDB atrelado ao IPCA, ele paga IPCA mais 5% ao ano, por exemplo. Então, você vai receber todo dia, diariamente, vai render ali a inflação daquele dia, mas 5% ao ano. O 5% é uma taxa pré-fixada e o IPCA é a taxa pós ali que é variável. Ah, Liz, mas como é que eu vou saber quanto rende hoje? Como é que eu vou saber o que é melhor? Pegar um CDB que rende 120% do CDI ou um CDB que paga um pré-fixado de 12% ao ano? O CDI hoje é 7,65, né? Porque a Selic é 7,75. Você pega 7,65 vezes 120%, que vai dar 9,18% ao ano. Então, teoricamente, o CDB vai render 9,18% ao ano se essa Selic ficar inalterada. Então, é melhor você investir no CDB pré-fixado de 12% ao ano. Só que aquele 12 ele é fixo. Se for só para um ano, você vai ficar um ano ali recebendo aquilo. E se a Selic subir
que é o nosso atual cenário. A gente começou o ano de 2020 com a Selic a 2%, hoje ela está a 7,75%, com uma perspectiva de subida ainda mais. A Selic é capaz de bater aí os 10%. A gente não sabe, não tem certeza, mas está caminhando para isso. Então, se você pega um pós-fixado, você vai ganhando com a alta do mercado, você não fica ali tabelado naquela taxa. Então, hoje, se você fosse hoje, atualmente, em novembro, dezembro de 2021, fazer um investimento, ele é mais interessante um pós-fixado, ou a Selic, ou a inflação, que também não para de subir. E quando essa renda fixa ela é mais longa, para 4, 5 anos, aí o pós-fixado se torna ainda mais interessante, porque a inflação, ela dá o seu valor do dinheiro, né? Porque com uma renda fixa, com investimento atrelado à inflação, o seu dinheiro ele não vai perdendo valor de mercado. A inflação ficou muito alta, você vai ganhar mais proporcional àquela inflação e ainda tem a taxa pré-fixada. A não ser que para o longo prazo essa pré-fixada alternativa à inflação seja muito atrativa, sei lá, um CDB pagando 14% ao ano ou IPCA mais 5%. É uma dúvida boa e aí normalmente você pode também diversificar, metade no pré, metade no pós, mas para longo prazo aí é mais interessante você pegar uma atrelada ao IPCA do que ao CDI. Ao CDI a gente recomenda mais para um prazo mais curto ali de 1, 2, 3 anos no máximo. E aí você fez lá o seu investimento, escolheu a melhor taxa e quando dá a data do vencimento, dependendo, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o dinheiro vai cair na sua conta e você vai poder usufruir daquele principal mais os juros. E tem uma coisa importante quando a gente fala de liquidez diária. Muita gente fala assim, vou investir em CDB de liquidez diária que está pagando 105% do CDI. Vamos lá, vou fazer uma conta com 100% para ficar mais redondinha, mais fácil aqui para eu fazer de cabeça. Um CDB que paga 100% do CDI, tem que lembrar que para liquidez diária, né, que é aquele que você pode tirar a qualquer momento, qualquer dia, sem prejuízo, é o que substitui a poupança, ele cobra imposto de renda. Então, se você vai botar ali um dinheiro na liquidez diária e você acredita que você vai usar esse dinheiro em menos de um ano, por exemplo, ele vai abater, se for até um ano, a partir de 6 meses, 20% de imposto de renda. Então, na verdade, líquido, aquele CDB está te rendendo 80%. É 100% do CDI, mas é 80% líquido porque vai bater 20% de imposto de renda no resgate. E aí, quando você vê uma LCA rendendo 90% do CDI, é mais interessante, porque a LCA ou a LCI, elas são líquidas, não cobram imposto de renda, elas são isentas. Então, observa sempre quando você for buscar um investimento em LCA ou CDB, em fazer essa comparação do IR, porque ele faz bastante diferença se o prazo for muito curto, e a LCA isenta e faz aquela continha. Pega a taxa do CDB, abate o imposto de renda do período, que se for até 6 meses é 22,5%, 6 meses a 1 ano, 20%, até 2 anos, 15%, 17,5% e acima de 2 anos é 15% a menor alíquota. E agora que você já sabe tudo sobre investimento em renda fixa, quanto rende um CDB, 100% do CDI, você já pode abrir sua conta. Vou deixar um link aqui embaixo com uma sugestão de corretora. Eu posso inclusive ser a sua assessora de investimento para a gente poder fazer essa carteira render melhor, fazer o seu dinheiro render mais. Sacou? Eu já saquei!